Olá, meus amigos da Diário do Brasil. Nós estamos iniciando mais um programa Enfoque Esportivo, diretamente dos nossos estúdios no Jardim Ferraz, na nossa Bauru. Noroeste no sábado, nós estamos gravando esse programa na segunda-feira, né? Noroeste no sábado empatou com o Grêmio Prudente aqui em Bauru. Não foi um bom resultado, né? Nós gostaríamos que o time tivesse conseguido a vitória, né? Mas é o primeiro jogo, a gente entende que a estreia, o time sente a estreia, né? E espero que melhore e possa conseguir ganhar aí esse campeonato aqui. Eles inventaram esse campeonato para o time que ganha vai disputar, no caso do Noroeste, vai disputar a Copa do Brasil. Porque o time ou vai para a Série D ou Copa do Brasil. Como o Noroeste está na Série D, certamente vai, então, para disputar a Copa do Brasil. E é importante, porque aí você pode pegar, depois que passa as fases, e certamente nós vamos torcer para passar, para pegar um Palmeiras, um Corinthians, São Paulo, Santos, um Flamengo, né, um Cruzeiro. Aí é pauleira. Mas é interessante, porque o Noroeste é conhecido mais ainda a nível nacional. O Palmeiras vai disputar a Copa do Brasil. O Palmeiras passou, o Noroeste vai disputar com o Palmeiras, vai disputar com o Corinthians. É interessante, muita torcida, muito Santos, São Paulo. Falar também, senão São Paulino, né? Você não vai gostar, né? Você não fala do Santista. Nós estamos hoje, João. Hoje nós estamos trazendo aqui um amigo meu de muito tempo, né? Que é o Paulo Eduardo. Paulo Eduardo Martins foi goleiro da Várzea e depois do Amador de Bauru. Jogou como profissional também, né? Chegou a ficar aí no Noroeste, jogou no profissional do Noroeste, né? Jogou em Araçatuba também, né? É ele que nós estamos trazendo como foi profissional, mas no Amador ele fez muita peripécia aí. E eu vou contar uma dele que ele pegou um pênalti, jogou era Atlético e Flamengo que estava jogando? Atlético e Flamengo jogando em Pirajuí, eu narrando lá em Pirajuí esse tempo, que eu comecei a narrador em Pirajuí, fazendo futebol lá na Rádio Pirajuí, na ZYT6 Rádio Pirajuí. Um abraço para o pessoal de Pirajuí lá. Aí eu estava narrando o jogo, saiu um pênalti no finzinho do jogo, Atlético e Flamengo. E eu sabia que o Paulo aqui jogando na Várzea era bom no pênalti. E eu narrando, antes de bater o pênalti, eu falei, vocês abrem o olho que esse goleiro pega pênalti. Bateu, ele pegou o banco, os caras do Atlético ficaram bravos. Eu era atleticano, pô. Joguei no jogador do Atlético. Falou que boa, Cruzeiro do Flamengo? Flamengo. Você pegou pelo Flamengo, né? Peguei pelo Atlético. Ah, você estava no Atlético? Era no Atlético, jogava no Atlético. Então por isso que os caras ficaram bravos, então, ele pegou pelo Atlético. Está aqui o Paulo Eduardo. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Estamos aí, voltando aí as atividades aí, muito bem. O Paulo Eduardo foi eu casei o Paulo Eduardo também, viu? Do cartório, né? Cartorário. Foi o casamento mais festeiro que eu vi na minha vida. Foi festa na sexta-feira à noite, na fazenda do seu Setebrino ali onde tem o Posto Garcia, hoje ali onde é a Calunga ali. Eu fui convidado para ir na sexta-feira, que chegou os parentes, os amigos, e o Paulo era meu amigo, eu era o cartorário, que ia fazer o casamento, me chamou lá na sexta-feira. Festa na sexta. Aí no sábado foi o casamento no civil, rapaz do céu. Olha, matou 2 boi, matou uns 5 carneiros, leitou à vontade, frango. Eu nunca vi aquilo, rapaz. Festa que casou e foi um grande casamento, né? E está firme até hoje com a esposa, né? Então, 51 anos. 51 anos de casado. Eu era muito novinho, era cartorário muito novinho, viu? Então, foi uma festa grande. E o Paulo jogou muita bola. Jogou aqui no Amador de Bauru, jogou como profissional, né? E vamos começar onde o Paulo começou. Você começou aonde? Bom, eu comecei no ano de 1962. Sim. Jogando na Várzea, na assistência. Quem não quer, a assistência era lá da Vila Falcão. Chamava assistência o time? Assistência Futebol Clube. Sim. Era o time do pai do Celcinho, o vô do Celso, o pai do Celso Ribeiro, que é
é pai do zagueirão que jogou no São Paulo, seleção, jogou na Portuguesa, o Wellington, qualquer... O Wellington foi o Fernando, né? É. E, então, eles... Começamos lá. E o Fortaleza jogava no gramado e nós jogávamos no campo de cima. Aí acabou aquele campeonato, tudo. Na realidade, eu comecei mesmo a jogar, eu era médio volante, jogava de quarto zagueiro, médio volante. Inclusive no Noroeste, eu estive no Noroeste em 61, parece, jogando de médio volante. Quem era o treinador? O Zé Carlos. Zé Carlos Coelho. Zé Carlos Coelho. Zé Carlos Coelho. Ele era o grande centroavante e ele treinava a formação de atleta. Ele jogava no time de cima. E eu estava como volante. Isso aí seria como que o tempo passa. Em 64, em 63, 62 já estava jogando assistência como volante, mas nosso goleiro estava muito ruim, eu falei que eu vou ir no gol. Aí fui pro gol. Aí virei goleiro. Aí nunca mais Você nunca tinha jogado no gol? Não, eu sempre ciscava um pouquinho, né? Mas eu gostava mesmo de médio volante, quarto zagueiro. E aí, então, passei a ser goleiro, jogando no goleiro, depois da assistência. Isso aí, depois eu joguei no Juventus, da Vila Falcão também, que era o campo mesmo lá de cima lá. Nós tínhamos um timaço, aquele tempo do Juventus, era tempo varziano ainda. Que às vezes a gente ia jogar no Morumbi da Bela Vista, aqui na rua Olavo Bilac, e descia a Vila Quadra ali correndo, porque a coisa era feia. Então, joguei ali. Depois, no ano de 1964 e 65, eu fui para o Fluminense aqui do Estoril e tal, jogando no Fluminense. Aí eu tive um convite para ir para o Santos, mas depois do fim não deu certo. Para jogar como? Como goleiro mesmo. Eu era um molecão novo, né? Então o Delfrides queria me levar para lá. Mas depois, no fim, meu pai falou, não vai. Aí acabei indo para no meio do campeonato, eu deixei o Fluminense e fui para o Noroeste em 1965. Fiquei lá, joguei no Aspirantes, às vezes ficava na reserva do time de cima, mas não tive a oportunidade de jogar no time de cima. Aí depois Quem jogava com você desse aspirante? Você lembra? Desse aspirante? Se você deixar eu pegar o celular aqui, eu já abro o celular e falo a escalação do time que era nosso aqui. Pode pegar. Vamos falando aqui, você vai pegar porque é bom, vai que tem jogador aí que pode ter ligado, né? Não, tem um jogador aqui que era bom de bola, né? Então, naquele tempo, então era um time de aspirante muito bom, sabe? Você chegou a ganhar a bola de ouro, né? Chutei de ouro, ganhei em 1976 jogando pelo Samba. Mas eu vou comentar primeiro, eu vou falar a escalação para você aqui do aspirante. Que nós que jogou no Noroeste. Aqui, ó. O Noroeste tinha esse lateral, ele chamava Baiano, depois tinha o Tacílio Garmes, o Cacique. Sim. Tinha o Bonfim. Tinha eu que jogava. Os dois jogaram no time de cima. Tinha esse aqui era o... Vou lembrar... Maringá, o Zequinha, o Canhoto. Fabrício, jogou no aspirante. Sim. E esse outro aqui, não estou lembrado do nome dele, mas era do aspirante, mas jogava no titular também de cima. E esse outro aqui veio do Santos, jogava também no aspirante, jogava no titular, mas ele era muito malandrão e tal, então ele ficava no aspirante, jogava com lembra? Não lembro o nome dele, mas muitos anos, né? Então, veio do Santos para o Noroeste. Veio do Santos para o Noroeste. Então você vê, tinha o Tacílio, tinha o Bonfim, que revelou, tinha o Sagres. Sim. E o Sagres jogaram do time de cima. O Sagres jogou já no time de cima, o Bonfim, o Tacílio jogou no time de cima, né? O próprio Maringá. Sim, jogou em cima também. Teve lá também jogando. Então a gente teve uma boa participação no 65. Depois eu tive um convite para jogar em Pederneiras, no Amador também lá. E eu ganhava muito pouco no Noroeste, porque era difícil de receber também, né? E eles me ofereceram R$100 por jogo, e eu ganhava 60 por mês aqui, então fui
fui para Pederneiras. Fui para Pederneiras em 1960. Mas você jogou em Araçatuba também, naquela, me lembro. E depois, então, nessa trajetória de lá, depois eu vim jogar, voltei para o Amador. Aí já começou, em 67 eu fui Fluminense, fui campeão varziano em 1967. Sempre fui considerado o melhor goleiro do ano, menos vazado. Aí que você ganhou a chuteira de ouro. Não, né? E aí começou o campeonato amador. Eu joguei no Arca também em 1970 e joguei no Araçatuba também. Jogava no Araçatuba. Araçatuba era profissional. Araçatuba era profissional. Joguei em 70, 71. Depois, em 72, voltei aqui para o Noroeste de novo, mas também não deu certo. Araçatuba disputava a segunda divisão. Segunda divisão. Então tinha um time muito bom lá também. Joguei contra o Noroeste lá, nós empatamos 1-1 Quando o Noroeste estava na segunda? Quando o Noroeste estava na segunda. Que ano foi? Foi em 1972. 71? 70. Não, 70 o Noroeste subiu. Subiu. Ele estava na segunda divisão. Isso. 70. Nesse ano que ele subiu, ele jogou lá. Nesse ano que ele subiu. Depois nesse ano, em 70, 71, eu joguei na Araçatuba. Porque 70 foi o ano que ele subiu. Que ele foi disputar o quadrangular. Isso foi em 70, foi em São Paulo. Foi em São Paulo. Ele ganhou do Nacional no último jogo, 1-0, gol de Fedato. Gol de Fedato, foi de 1-0. Então eu tive essa pequena trajetória, eu e o Chalcinho também, que nós tivemos também oportunidade de ir para o Fluminense do Rio, depois também não deu certo, porque o papai sempre não deixava sair e tal para jogar. Então aquele tempo era muito bom. Aí eu acabei desistindo de seguir e comecei a jogar no Amador, né? Nas regiões, que eu tive lá em Pirajuí, tive em Acanga, tive em Lençóis. Você jogou no Atlético do Pirajuí, que ano foi? O Atlético 63? Não, foi bem lá na frente, estava quase parando, já 67, acho. Não, foi mais de 80, eu acho, no 80 por aí. Então, 80 eu estava aqui já, então eu fui fazer esse jogo. Você fazia lá esse jogo, você já estava aqui em Bauru. 70 eu estava aqui em Bauru jogando rádio, mas a rádio pediu para fazer. Eu voltei lá para fazer esse jogo. Eu nem estava jogando quase mais, eles foram em casa para me contratar, tudo. Até eu fui para jogar e acabei jogando lá no Atlético lá. Mas eu fui campeão, depois eu joguei no Sambra, vim para o Sambra, em 74 joguei no Sambra, fui campeão, em 75 fui campeão no Sambra, em 76 fui campeão, considerado o melhor goleiro do Amador, ganhando chuteira de ouro em 1976. 77, eu 77, eu não sei se eu joguei no Amador aqui em Bauru, mas em 78 fui para o Parquinho, em 79 nós fomos campeão pelo Parquinho também. E foi rodando. Quando eu parei mesmo de jogar foi em 92, quando eu fui campeão pelo Corinthians do Jardim Prudêncio. Campeão também? Campeão amador. Acho que eu tive uns 8 ou 9 títulos amador. Do Amador de Bauru? De Bauru. São os que mais teve título aí no Amador. Eu acredito que eu tive bastante título. Só no Sambra foi 3 anos seguidos, né? Sambra tinha um timaço, né? Tinha o Sambra, a gente olhava, quando entrava em campo, olhava o adversário e quantos nós vamos ganhar. É mesmo, né? Quantos nós vamos ganhar. O time era muito bom, né? Muito bom. Quem jogava, você lembra mais ou menos? Jogava eu no gol, Figueira, Nardão, jogava o Nê, Preto. Nê muito isso, Preto, Nê muito. Tem um era meia, né? O Nê era meia. Tinha o Nardão não é o Nardão do Triagem, não. Não, o Nardão é aquele que chutava que nem quando eu jogava contra ele, eu colocava barreira no escanteio. No escanteio? No escanteio, ele batia muito forte. Se ele jogasse por exemplo, sabia que eu saía muito bem no gol e pegava. Então ele tacava raçante. Eu falava, forma barreira lá que ele não vai ver essa bola, não vai vir mais nada. Barreira do escanteio? No escanteio. Aí não dá, é verdade. Aí ele tinha que dar pingadinha. Aí ele dava pingada. Pingada era do Paulo Lorne, né? Não tinha jeito. Eu vejo esses goleiros sair hoje, dá até vergonha, né? É verdade. Não sai segurando, só sai dando soco. Então futebol hoje mudou muito, né? E né, hoje eles têm treinamento, tem tudo, né? E podia ser bem mais. Mas naquele tempo, Paulo, tinha craque, né? Tinha muito jogador. Esse tempo do Pirajuí Atlético, chegou com o Grissa? Joguei. Com o Grissa? Tinha bastante jogadores bons lá. O Grissa jogava muito, né? Nosso time lá era bom também e tal, mas... Que ano foi em Pirajuí mesmo?
Eu não sei a época não, mas foi acho que depois de 90, viu, Faria? Pirajuí? Porque eu tinha parado de jogar já no Amador em Bauru, que eles vieram 90? 94, por aí, não sei, 95. Será que foi? Não tenho certeza a época não, mas foi por aí. Eu lembro que eu fiz esse jogo aí, a Rádio Pirajuí ligou para eu fazer lá, né, que era um jogo importante. Era decisão, né, do Amador lá. Só né? tinha torcedor, mas é do Flamengo, né? O Flamengo era o Corinthians lá de torcida. O Flamengo tinha muito torcedor, porque quem era contra o Atlético virou... Foi uma cisão que teve, né? Só tinha um Atlético em Pirajuí, Atlético. Eu falo porque eu joguei no juvenil do Atlético, né? Eu fui juvenil lá e tinha um timaço, juvenil. Aí, teve uma cisão lá, nessa divisão criaram o Flamengo, né? Aí o Flamengo começou, quem era contra virou Flamengo e virou, mas foi uma coisa impressionante. E nesse jogo aí você estava no gol e você pegou o pênalti. Eu falei que ele ia pegar o pênalti. Eu estava transmitindo. Estava 1-0, mas estava no fim do jogo também. 1-0. 45, quase 50. O Atlético, 45, 1-0 para o Atlético, ele no gol. Saiu um pênalti e eu falei, o Flamengo abre do olho que esse goleiro pega pênalti. Eu conheço o Paulo Eduardo. Bateu, ele pegou mesmo. Os caras ficaram... Bateram Faria. Essa boca sua aí, pessoal. Os caras ficaram bravos comigo. Aí eu tive meu amigo lá em Pirajuí. Quando eu esteve em Araçatuba também, eu joguei no time da polícia lá. Eu era policial. Quando eu fui para Araçatuba, eu jogava. Você foi como policial para lá? Eu jogava lá. Então, nós somos campeão também lá em Araçatuba. Do Amador lá? Do Amador. Fui considerado o melhor goleiro, menos vazado. E tanto era nesse jogo, quando jogou a polícia e a seleção da cidade de Araçatuba, eu não lembro se foi o treinador da Araçatuba, se era o da Costa ou era o 71, João Avelino, né? João Avelino. Ele falou, desses que jogaram, só tem dois que servem para mim, o quarto zagueiro da polícia e o goleiro. Vamos levar os dois para Araçatuba. Eu não sei se foi o João ou se foi o da Costa, eu não lembro. Mas dois grandes treinadores. João Avelino treinou o time grande. Eu treinei com o João Avelino, aqui eu treinei o treinador do Bauru. No Noroeste também, o Renganesque aqui em Bauru. Renganesque, O seu Renga é interessante, o seu Renga, eu comento com eles, o seu Renga ele era argentino ou uruguai? Argentino, né? Argentino. Argentino. Aí o da Costa era argentino também. Era. O seu Renga gostava de mim, sabe? Então eu era repórter de campo esse tempo, eu estava sempre ali e tal, ele que é jeitão dele, vendo, argentino, vendo. Aí começou a chegar, o Noroeste tinha contratado um jogador aí, sabe? Aí o jogador chegou e começou a jogar. Chegou, contratou num dia, no outro dia ele já chegou para treinar. E se juntou antes do treino, ficaram batendo papo, porque a turminha batendo papo e tal ali. Ele tinha dormido na concentração já ali com os jogadores. Ficou um grupinho aqui, outro grupinho ali, grupinho ali. Ele falou assim, Batinho, olha, falei, o que aconteceu? O seu Renga falou, o que foi, seu Renga? Falou, esse é do Fumacê. Falei, por quê? Como é que o senhor sabe? Boiarisco procura Boiarisco. Olha lá o grupinho que ele procurou. Estava juntado com... Tinha uns 3, 4 que gostavam do fumo. E ele se juntou com aqueles caras. Então ele falou, não vai dar. Esse ele já... Boiarisco procura Boiarisco. Ele falou para mim, Rengalesque. Foi boa, eu lembro dele. Que ele era... Mas o Renga era um grande treinador. Era. Grande treinador. E fala para mim, então, dos campeonatos que você fez aqui. Aqui em Bauru, Varziano. Varziano, então, comecei na Ciência, depois joguei no Juventus, joguei no próprio Fortaleza, joguei também um pouco no Fortaleza, mas não... Aí joguei no Fluminense, depois Parquinho, Sambra, Arca. Qual foi o time que deu mais prazer você jogar? O mais prazer foi o Sambra, né? Sambra, né? Sambra era muito famoso, né? O Sambra foi até vice-campeão amador do estado, né? Do estado, né? Do estado nós jogamos. Mas esse jogo era para nós sermos campeão. Nós fomos disputar a final contra o Barra Bonita lá, contra o Botafogo de Barra Bonita. Você aonde o jogo? Foi lá na Barra. Aqui nós ganhamos de 3-0 deles e lá eles estavam perdendo de 1-0, saiu um pênalti contra o juizão em cima, dando pênalti, bateu 3 vezes, eu peguei 3 vezes o pênalti, na quarta vez ele falou que eu toda hora me mexia, então eu voltava o pênalti, até marcar o gol. Aí então eles ganharam o jogo, acho que foi de 2-1 aquele dia lá, aí foi a decisão em Jaú. Aí quando eu chego para jogar, quando eu estou lá no meio do campo, o juiz me chama do canto e falou assim, olha,
Eu tenho intenção de te expulsar. Você vai ser expulso. Antes do jogo? Antes do jogo, que ele disse que eu ia ser expulso. Eu falei, pô, mas não estou fazendo nada. Pô. É por isso que você não está fazendo nada mesmo que você vai ser expulso. Aí, porque ele sabia que a gente jogava muito, né? Aí foi 0-0 o jogo inteiro. Fui relativamente bem no jogo. No pênalti, peguei 2 pênaltis, ele mandou voltar também. Aí acabamos perdendo o jogo para eles lá nos pênaltis. No pênalti. Mas foi um roubo. Campeão do Estado. Campeão do Estado. A Barra Bonita que foi. Mas foi um roubo. A Barra ganhou, Um roubo que você nunca pode imaginar. Naquele tempo era tempo do palitinho, né? Tem ideia disso aí. Tem ideia disso aí. Tem ideia disso aí que eu lembro e vou comentar e falar outra vez. Em Paraguaçu Paulista, Noroeste, ganhando de 2-0, precisando do empate. O juiz Robson Marinho. Inventaram, falaram que era Robson Marinho, acho que era. Falaram que era não é Robson Marinho, era uma coisa. Falaram que era Mandrake Marinho. Ele deu um pênalti contra o Noroeste, que não existiu, 2-1. Deu outro pênalti que não existiu, 2-2. O jogador do Noroeste já foi em cima e ele expulsou já uns 2. E o Noroeste ficou com menos jogador. Depois ele começou a dar falta, deu uma falta na intermediária, o jogador foi em cima que não foi. E enquanto ficaram discutindo com ele, os caras bateram a bola, os caras fizeram 3-2, rapaz. O time já estava só com 8 em campo, e os 8 foram reclamar em cima dele, no meio do campo ficou ninguém. Bateram a falta, fizeram o gol, 3-2. Voltamos. Samuel Ferro chorou de raiva esse dia, na volta de Paraguaçu. Tem umas coisas que não existem. Era Mandrake Marinho. Eu falava, era Mandrake. Eu falei, isso aí não é era Sidraque. Era Sidraque Marinho. Então os caras falaram que era Mandrake Marinho. Aquele dia foi complicado. Quem era o técnico do Paraguaçu era o Varley. Eu falei, Varley, como é que foi essa história aí lá? Teve um acerto lá, né? Ele falou, não sei de nada. Acabou o jogo, não fui nem na festa. Fui dormir quietinho no hotel. No outro dia peguei minha pamonha, o Varley fez um acordo com o time lá. O time queria pagar por quanto você ganha? Não quero nada. Se o time cair, eu não ganho nada. Você só paga meu hotel aqui, a gasolina do meu carro, eu vou embora. Agora, se eu manter o time, eu quero X. Pedi bastante, né? Pegou o bolo e foi embora, Varley. Muito bom, está acabando o programa, Paulo. Então, uma outra façanha que eu tive muita felicidade também foi quando estava jogando o Juventus e Independente ali no Jardim, no Morumbi da Bela Vista. Jogo duro, 1-1, rapaz. Saiu um tiro de meta, eu peguei e fiz um gol de tiro de meta. De tiro de meta? De tiro de meta, ganhamos 2-1. Até a gente conta essa história, estava contando essa história para um amigo meu aí. Ele falou, aí você fala, é conversa fiada sua, não sei o quê, tá? Aí o Lelo chega. Eu falei, Lelo, quanto foi aquele jogo que eu fiz um gol em você? Ele falou, só me atrapalhou, não sei o quê, mas é o primeiro jogo dois. Era o goleiro. Mas foi uma festa. Então, aí eu garanti que tinha feito mesmo. Foi no ano de 67, o ano que nós fomos campeão. Tive aqui em 67 também no Fortaleza, que nós fomos campeão dentro do campo do Fortaleza. Do Fortaleza, dentro do campo do Fortaleza? 3-0 deles aí. Que time que era? O Fluminense, 67. Fluminense ganhou lá dentro do Fortaleza? Dentro do Fortaleza. Foi naquele ano que arrancaram as traves, você lembra? Como é que foi o negócio da trave? Das traves é o seguinte... Arrancaram a trave lá do DR. Ia jogar Fortaleza e DR, e nós Internacional. Eles arrancaram as traves do campo do DR. Para não ter o jogo. Para não ter o jogo. Aí veio toda a torcida daqui, do Fortaleza e do DR e do Internacional contra nós. Nós perdemos 2-0. A primeira vez que eu tomei 2 gols na Várzea. O Landim fez 2 gols, nós perdemos 2-0. Aí depois, então a Liga marcou Fortaleza e DR para jogar. A diferença era 1 ponto só. E então eles empataram. O DR estava 4-0 para o DR no primeiro tempo, no segundo tempo foi 4-4. Teve o Jura lá, falou comigo, falou um monte para os caras lá, tudo, né? Mas tudo bem, 4-4 eles perderam 1 ponto, então nós ficamos 1 ponto na frente deles. Sim. Então, ia jogar DR e Ordem Progresso aqui na Barroca, e Fluminense e Fortaleza lá. O que eles fizeram? Eles falaram, agora vai ter um super campeonato, porque nós vamos ganhar do Fortaleza, o Fortaleza ganha do Fluminense, e o DR ganha do Ordem. Aí vai ter uma final, né? Porque eles ganharam, os dois estavam com 1, então eles passaram 2 pontos, passaram 1 ponto na nossa, porque naquele tempo era 2 pontos, passaram 1 ponto na nossa frente. Então fazia o super campeonato Fortaleza DR, porque empatou no final.
que aconteceu? Nós fomos lá no Fortaleza, metemos 3-0 neles e o DR perdeu de 4-1. O DR meteu 4-1 no Ordem do Progresso. O Progresso era um time mais fraco, né? E fomos campeão dentro do campo de Fortaleza. Essa é uma façanha muito importante. Aí vocês jogaram outra vez, fizeram final lá. Não tem final, porque nós passamos um ponto na frente do DR. Vocês ganharam do Fortaleza lá dentro. Nós estávamos um ponto na frente e eles empataram, empatou com nós. Né? Mas vocês ganharam? Mas nós ganhamos e eles Vocês ganharam mais 2 pontos. Vocês ganharam 1 ponto na frente deles. Passamos 1 ponto na frente deles. Foram campeão. Fomos campeão em 1960. E mais arrancaram a trave para quê? Arrancaram a trave para não ter o jogo, porque se eles... Mas não era para não ter o jogo e depois saber o resultado de lá? Não, eles não sabiam, eles tinham que... Aí que eles foram lá pressionar o árbitro, pressionar todo mundo no nosso campo aqui no Estoril, no Jardim Estoril aqui. Pressionar para quê? Pro DR ganhar, pro Internacional ganhar do Fluminense, porque aí ficar todo mundo empatado. E foi torcida, tudo lá então. Tudo torcida. Então arrancaram atrás para não ter jogo para eles. Para não ter o jogo para eles, porque depois eles faziam uma manhã lá dos 4-4 lá que fizeram. Aí eles ficaram todos, nós ficamos 1 ponto na frente deles. Então eles arrancaram atrás para não ter o jogo e ter depois o jogo. Nós ficamos 1 ponto na frente deles e eles em segundo. Então ia cruzar, eles ficou 4-4. Aí eles ficou 4-4, eles ficaram 1 ponto de diferença. Aí o DR contava com a vitória lá no Ordem do Progresso, somava 2 pontos. Sim. Eles passavam o Fluminense. E o Fortaleza contava que ganhava do Fluminense. Passava 1 ponto. Ficava o DR Fluminense, DR Fortaleza de primeiro e Fluminense em segundo. Mas nós ganhamos de 3-0, fomos campeão dentro do Fortaleza. Ali, dentro do campo do Fortaleza. Não precisou ter super campeonato. Tem história que eu não posso nem contar no ar isso aí. Pode contar, agora já pode. Faz mais de 20 anos. Faz mais de 20 anos que ele prescreveu. Tem muita história aqui. Tem uma história aí, diz que chegaram para o juiz falando assim, o juiz, eu não sei quem era o juiz, não sei quem era. Falei, escuta, nós damos 1.500 para você ganhar o jogo para nós, mano. Falei, os outros já deram 2. Os outros já deram 2.000. O comitê fica na canoa, a única da ponta. Ficava. Então aqui pode contar, porque faz mais de 20 anos para escrever o crime. Faz mais, isso. 1976, cara. Faz tempo demais. Muito bom. Mas acabou o problema. Eu tenho essa história. Mas você vai voltar outra vez para contar. Essas histórias são boas. Vamos fazer o Renatão Zaide. E o Renatinho também, o Renato Zaide e o Renatinho estão querendo fazer aqui acho que é um sábado por mês, aí juntar ex-jogador, ex-dirigente, e falar também de política. Vai ser um programa bem... da política foi boa, nós trabalhamos junto com o vereador, né? Foi vereador junto com o Paulo Eduardo. Muito bom. Tempo bom, né, Paulo? Que nem aquele tempo bom. Hoje mudou tudo, né? Mudou. Hoje eu quero distância da política porque não dá mais. É difícil, né? Tá difícil. Você aprendeu, né? Aprendeu que não dá para ir, não. Não dá. Isso não vai. Política eu ainda gosto porque eu sei. Eu penso assim, Paulo. Se você for jogando um copo d'água, tem um balde de água sujo. Você joga um copo de água boa hoje, vaza. Joga um copo de água boa, vaza. A água boa vai prevalecer, um dia vai ter. Acho que tem que continuar. Eu acho que tem que mudar. Agora que tem que ter muita paciência, engolir sapo, né? É difícil. Então hoje eu resolvi, hoje eu cuido de uma creche também, a Rodrigues de Abreu, tem 300 crianças. Minha vida mudou, né? Então outra coisa. Mas eu sou, a política corre na veia, né? Corre na veia. Mas só que para mim eu não quero mais saber de nada. Eu conto sempre aqui uma vez que eu tinha uma votação lá, que eu fui conversar com o vereador, que estava na dúvida, né, uma votação. Porque a gente sempre viu aquele que era bom para a cidade, né? Ninguém não era contra nem a favor, né? A gente, às vezes, você era eleito por um grupo, mas você viu que era bom para a cidade. Aí eu fui falar com o vereador lá, falei, olha, eu vi que estava assim, ele falou, fulano, acho que não vai votar, hein, tal. Fui lá, falei, escuta, nós precisamos votar esse projeto aí, precisa votar esse projeto. Ele falou, eu vou conversar com o prefeito, dá mais 2 carguinhos para mim, eu voto. Saí de perto dele e falei, não dá para conversar com você. São coisas meio complicadas. Mas tá muito bom. Tá bom. Paulo, obrigado, Paulo. Obrigado pela oportunidade de a gente bater um papo descontraído, contar uma história de futebol. Sabe o que você vai fazer, Paulo? O seu Setembrino já foi embora, mas né? Você fez 51 anos de casado? 51. No ano que fez 50, você deve ter feito outra festa daquela. Mas eram outros tempos. Festa igual aquela, não tem nunca mais. Eu falo para todo mundo.
foi o casamento que eu mais festejei, assim, eu como cartorário, né? Mas eu ia, rapaz, foi na sexta, no sábado. Eu tenho essa assinatura aí no meu casamento lá, antigo. E no domingo depois você fez outra vez a despedida dos parentes, né? Fizeram aqui a festa que eu casei na igreja e fizemos outra festa aqui. Aqui da igreja, aí eu vi também. No Nilo. No Nipo brasileiro ali. 3 dias de festa, rapaz. Nossa Senhora. Beleza. Tem o casamento seu porque foi lá em Tibiriçá, né? Pessoal de Tibiriçá, ali no... A fazenda na fazenda ali. Fazenda de Tibiriçá. Eu era cartorário em Avaí, mas respondia por Tibiriçá. E teve nos Martins também, aquela família Martins, que dava uns casamentos também lá. Rapaz do céu. Não sei onde estão os Martins, viu? Mas estão por lá também. Grande festa. Bom, obrigado, Paulão. Agradecer o Paulo. Obrigado, viu, Paulo? Obrigado pela oportunidade de a gente estar junto mais uma vez. É um prazer para nós. Falando dessa várzea, desse futebol nosso amador, dos pênaltis. Dos pênaltis. Mas no outro dia que vem aqui, você vai contar essa história aí, porque já prescreveu o crime, essa história aí essa aí eu vou te contar, que dava não sei o quê, outro dava não sei o quê, né? Essa dava bastante. Muito bem. Não era para amolecer o jogo, né? Para não jogar. Para não jogar, né? Não é para mim chegar lá e entregar o jogo, não. Você não jogar. Fala que você está doente, fala que vai para casa do parente, fala que vai viajar, né? E a pressão que a gente sofre, cara. Depois dessa coisa, você entra com aquele negócio para jogar. Se você come um frango. Com essa pressão. Se aconteceu de você levar um frango. A primeira bola que eu peguei foi do Dal. Você lembra do Dal? No Fortaleza. Chutava muito. Fazia gol tudo quanto é jeito. Ele bateu e eu pendurei nela, sabe? Mas foi bem quase perto do ângulo mesmo. Eu fui cair com ela, falei, hoje Deus está comigo. Sempre assim, goleiro assim, quando pega bem a primeira, você cria confiança, né? Cria confiança. E aí fecha mesmo. Não dá tempo. Pode contar. Estava jogando Sambra e o time do Prudência. E tinha um jogador do Prudência, que morava no Prudência, que jogava no Sambra. Saiu um pênalti, estava 2-1 para nós, um pênalti fino do jogo. E ele estava lá na ponta, ele jogava de ponta esquerda, até ele estava na ponta. Quando o juiz apitou o pênalti, eu saí correndo, fui lá nele, sabe? Gesticulei um monte de coisa com ele, porque eu sabia que o irmão dele que batia o pênalti, sabe? Fui lá e voltei, não falei nada pro cara. Cheguei pro cara e falei assim, já sei onde você vai bater o pênalti. Ele pai, por causa do irmão dele, ele pensou que o irmão dele tivesse falado, né? Aí ele mudou de campo. Não mudou, eu peguei o pênalti. Mas eu peguei, naquela pegava mesmo. Ele ficou nervoso. Né? Mas o cara que ia bater, psicologicamente, ele ficou abalado, porque eu fui falar com o irmão dele. Ele falou, o meu irmão falou onde eu bato. Bato o pênalti. E bateu, pegou, puta. Muito bem. Tem algumas passagens que a gente tem. Obrigado, Paulão, obrigado, meu grupo aqui, obrigado, Bruno. Obrigado, Camila, obrigado, Antônio Carlos, obrigado, nosso pessoal aqui, Thiago, todo mundo aqui sempre colaborando, ajudando. Obrigado a todos vocês, obrigado ao Renato Zaida, que dá sempre todo o apoio para nós, a equipe, né, melhorando essa televisão. Dentro de um ano vai ser a melhor televisão do interior de São Paulo. Se Deus quiser. A gente torce por isso. Gosto muito do Zaida e da equipe dele. Pode ter certeza. E obrigado a você, telespectador, que graças a você que esse programa é uma das maiores audiências do interior de São Paulo, tá? Muito obrigado, viu? E agradecer a um grande amigo meu, esse que está sempre comigo, me ajudando, me incentivando, me dando inspiração, meu amigo Jesus Cristo. Tamo junto, Jesus. Um beijo para você.